eu tô aqui numa obra que eu ainda vou dar um nome, porque é uma obra muito especial. Depois vocês podem até me ajudar a nomear essa obra. Ela é especial porque ela é de uma mãe de uma das estagiárias lá no escritório. E a gente fez a reforma do apartamento dela, tá? E hoje eu vim acompanhar o pessoal da marmoraria na medição. E eu vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos esse passo a passo, né, dessa medição da marmoraria. Então vamos lá, gente. Quando a gente faz um projeto, a gente faz todo o detalhamento, né, de marcenaria, marmoraria. E hoje a gente vai falar da parte de marmoraria, tá? Que horas que é o momento que esse pessoal da marmoraria tem que vir aqui conferir as medidas? Então a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, quando a gente faz o projeto, a gente indica todas as medidas, eu vou mostrar pra vocês. A gente coloca a cota das bancadas, a gente coloca o tamanho da soleira, a gente coloca onde a área é molhada, onde a área é seca, a gente detalha o máximo que a gente conseguir. Mas a gente não pode, a marmoraria não pode confiar 100% na nossa medida. Por quê? Quando a gente vem fazer a obra, por exemplo, aqui tinha revestimento e eu pedi para tirar o revestimento existente, tá? Porque estava um revestimento antigo. Quando a gente tira esse revestimento, a gente não sabe como que tá o reboco ali atrás, então às vezes tem que tirar mais, ou tem que melhorar a parede, tem que preparar essa parede. Com isso, a nossa medida já começa a alterar. Vamos supor que aqui tinha 2 metros. Quando a gente tirou o revestimento, a gente descobriu que tinha 2,3. Então, isso sim vai influenciar. Imagina uma bancada chegar com 3 centímetros a menos. Não pode, né? Então, sempre você vai fazer o projeto bem detalhado, tá? Isso pra você que é da área, pra você que não é da área e tá me vendo agora, é bom você saber. Ele vai estar todo detalhado. E aí vai chegar o momento que o pessoal da marmoraria vai pegar o seu projeto, vai vir aqui na obra, conferir todas as medidas com o projeto e fazer o executivo da marmoraria, que é diferente, né? Que a gente vai ver as peças, onde se encaixa, meio esquadria e tudo mais, tá? Esse acompanhamento da marmoraria, geralmente tá o medidor, que é uma pessoa fundamental, tá? Dentro de uma empresa, dentro da marmoraria, porque é ele que vem conferir as medidas, ele que às vezes vai te falar alguma coisa que vai funcionar ou não, vai te dar um toque. Eu adoro este profissional, porque ele, pra mim, ele é muito essencial. E aí o medidor, ele vem aqui e geralmente ele trata junto com o mestre de obras e o arquiteto. Então a gente marca uma reunião com os 3 na obra. E por que é importante com os 3? Porque eu desenhei o projeto, então eu sei o que eu pensei. Se tiver alguma alteração, a gente já muda aqui, algum ajuste. E eu sei qual é a linguagem do projeto. E o mestre de obras, é legal ele estar junto, porque é ele que vai executar. Então ele vai falar qual é a pedra que ele vai querer embutir, qual que ele vai usar só com toneira. Então é um trabalho assim, tem que estar os 3, tá bom? E aí chegou este momento da medição deste apartamento. E qual que é o momento da medição da marmoraria? Geralmente, né, eles vêm medir quando, por exemplo, no banheiro ou numa cozinha, quando os revestimentos já estão na parede, porque o revestimento vai alterar a medida, igual eu falei pra vocês, tá? Então, chegou nesse momento, a gente marca essa reunião. Aqui nós não esperamos esse momento, porque a nossa cliente está com um pouco de pressa. E tem alguns dias para produzir as bancadas, né? Então a gente já veio fazer essas medidas, mas como estava eu, medidor e mestre de obras, está tudo certo, a gente sabe os materiais que a gente vai usar, então a gente desconta, tá? Deixa alguma sobrinha, eu vou dar algumas dicas para vocês disso. Então, não temos revestimentos na parede, mas a gente considerou. O lavabo, por exemplo, a gente não vai ter revestimento, só pintura, então tá tudo certo a gente tirar a medida, porque só vai vir pintura em cima da parede, tá? E aí é esse momento que a gente marca, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que funciona. Aqui é um apartamento pequeno, tá? Ele tem mais ou menos 56 metros quadrados. Então, de marmoraria, o que a gente tem? A gente tem a cozinha, a gente vai ter as nossas soleiras, a gente tem um banheiro lá no fundo e a gente tem esse banheiro de serviço que a gente tá chamando carinhosamente de lavabo, porque ele vai ficar a coisa mais bonitinha, tá? Aqui nós vamos ter uma divisória, a gente vai fazer um banheiro bem legal aqui. Então são essas áreas que a gente foi conferir as medidas hoje, certo? Bom, quando o pessoal da marmoraria vem,
a gente confere toda, né, a parede, qual é o tamanho aqui que eu deixei para geladeira, o tamanho da bancada. Então ele vai conferir tudo e vai conferir também os eixos dos pontos de água. Os pontos de água ainda não estão puxados aqui, mas o nosso projeto tá bem detalhado e aqui a gente já conferiu com o pessoal da obra que a gente vai conseguir puxar tudo certinho, não vai ter dúvida, tá? Então a gente confere, os meninos até riscaram, tá vendo? A gente confere a altura, tá? A altura de roda bancada, a gente combina se vai ficar embutido, se vai ficar embutido, né, na parede, se a gente vai colocar só uma cantoneira, tá? Então vamos lá começar aqui pela cozinha que a gente começou a medição. Essa é a nossa cozinha, tá? Tá circulada, ela é integrada com a nossa sala. Integrada assim, a gente não derrubamos parede, mas ela tem uma passagem sem porta, tá? E então, a de marmoraria, a gente foi conferir essa cozinha, o banheiro e o banheiro ali de serviço que a gente tá chamando de lavabo. Então, na cozinha a gente tem a bancada da cozinha e também a bancada da área de serviço, que nós vamos usar a mesma pedra, porque são ambientes que estão integrados, certo? Olha só, a cozinha, a gente tem aqui o espaço da geladeira, tá? Que tá aqui, ali a tomadinha da geladeira, essa daqui, certo? A geladeira está bem aqui, a gente deixou 90, caso a nossa cliente queira trocar por uma geladeira maior daqui a um tempo. E daí a gente começa a nossa bancada, ela tem 2,39. Os meninos vieram, né, descontaram os 90 e aí 2,39. Só que a gente descobriu que aqui ela tá com 2,40, 1 centímetro. Isso é importante. Já pensou se a pedra vem 1 centímetro menor? Aqui nessa parede é pintura, tá? E nessa parede também. Teremos revestimento só na parede ali da bancada, na parede do fundo. Então, ele conseguiu tirar a medida de fora a fora para ajustar isso, certo? Olha só o que é importante, eu vou mostrar para vocês. É importante a gente ver a profundidade da bancada. Então, se a gente for embutir, isso quem vai determinar, gente, é aqui na obra também, é o mestre de obras, tá? Se for embutir essa bancada, o que é embutir? Eles fazem um rasgo aqui na parede e coloca essa bancada, embute essa bancada dentro da parede. Só que a gente precisa de 2 centímetros para isso. Então, se essa bancada for de embutir, tem que vir com 62 e não 60 igual tá o meu projeto, tá? 60 é a medida padrão de profundidade de uma bancada, entendeu? Então, aqui no caso, eles vão embutir. A pedra que a gente tá usando é o quartzo branco sólido, é uma pedra que a gente consegue embutir. Eu tava até conversando com os meninos e quando a gente usa o Silestone, eles não recomendam embutir essa pedra, tá? O Silestone, a marca, não recomenda embutir, então tem que usar cantoneira, aí tudo bem a gente fazer com 60, tá? Aqui a gente já determinou área molhada, então vocês conseguem ver assim essa divisória, com a área seca. Aí os meninos da... detalhe, esse projeto é o da obra e os meninos da marmoraria também vêm com o projeto, tá? A gente encaminha o mesmo projeto e eles trazem para a obra para conferir. Eles conferem essa medida de área seca e área molhada, confere comigo tudo certinho, tá? E aí a gente também vem conferindo aqui os nossos roda-bancadas. Olha só que lindeza o nosso detalhamento, tá vendo? Então, a gente vem mostrando a bancada, a altura total. Isso aqui ajuda muito, pessoal, na medição, tá? A gente já deixa as tomadinhas também, tá? O ponto de água, a gente tá lá na planta de hidráulica. Eles vêm aqui para conferir, né? O ponto, por conta que a marmoraria, gente, que traz essa cuba já na pedra colada. Então, eles têm que saber exatamente qual é o meu eixo, por isso que a gente tem a indicação de pontos hidráulicos, para eles conferirem a medida e aí a nossa cuba vem certinha aqui. Você já pensou, chega aqui a pedra com a cuba colada e o nosso ponto de água tá em outro lugar? Aqui eles ainda não puxaram, tá? Eles começaram a preparar, mas a gente já conferiu e tá tudo certo. A nossa bancada, ó, a gente vira um pé aqui, aí os meninos vêm conferir a altura total, tá? E aqui a gente colocou uma base, então esse armário ele vai ter a base de MDF e depois vem a pedra, que é a mesma da bancada, colada aqui. Isso aqui é um detalhe muito importante. O que que acontece? Aqui ainda falta piso, vocês estão vendo?
Quando a gente colocar o piso, vai subir 1,5, aí depois a gente vem com a nossa bancada de 94, que é uma dica. 94 centímetros eu gosto de usar porque eu acho bem mais confortável que 90, tá, de altura. 90 é o padrão, tá, gente? Mas eu gosto de usar 94. Então, eles fazem esse cálculo. E aí eu falei que o marceneiro vai fazer essa base de 15 de altura para depois vir a pedra colada. Se a pedra vem com 15, ela não entra, gente. Ela não entra pra gente colar. Então, a gente não consegue fazer esse acabamento aqui, que eu vou mostrar pra... Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Estou ajoelhada na obra. Tudo pra mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. A gente tem a bancada e aí a gente tem aqui 15 de altura e 10 recuado. Então, se a gente coloca 15 e o marceneiro faz certinho e vem com essa pedra de 15 para encaixar, às vezes essa pedra não entra. Então, a gente já pede pro pessoal da marmoraria fazer esse acabamento com 14,5 para ter uma folguinha. A gente chega aqui e dá o acabamento. Aqui a gente consegue ver a imagem de como vai ficar a cozinha. Aí vocês conseguem, ó, observar aqui a base que a gente vai ter recuada, e aí essa pedra vem na mesma pedra da bancada e dá o acabamento. Por isso que a gente faz ela um pouco menor na altura, pra gente não correr o risco dessa pedra não entrar, certo? Dica aqui pra vocês, gente, a pedra, a gente colocou o pé de um lado, né? Então ela veio a bancada e a gente fechou a lateral do lado da geladeira. Isso é legal porque a gente traz um acabamento, tá, ali. Eu acho que fica mais elegante e não precisa de ter esse acabamento do outro lado onde tem a parede. Onde tem a parede, acabou, não precisa e você ainda economiza um pedaço de pedra naquele canto, tá? Aqui a gente já tem a área onde vai estar a bancada da área de serviço, certo? Aqui os meninos vão trocar, a gente tem uma torneira de parede, a gente vai colocar uma torneira de bancada, e isso influencia muito no projeto. Então, o medidor, ele tem que saber se a torneira é de bancada, se a torneira é de parede, tá? Aí eles marcaram até aqui, ó, certinho, porque a gente tem a nossa bancada de 94, e aí vem o nosso roda-banca de 8. Por que 8, Luciana? Porque ele tem que cair aqui de baixo. Já pensou se chega um roda-bancada aqui, que coisa feia? Então, ele tem que vir rentezinho ao nosso peitoril aqui, tá? Aí, eles vão fazer o furo da torneira, vão colar o tanque, vão trazer o tanque já na pedra, tudo certinho, tá? Isso tudo eles têm que saber. Então, a gente conferiu, ó, como a gente ainda não tem porta, a gente conferiu até onde a bancada ia vir. Até aqui, ó, a gente consegue trazer essa bancada, que é onde está no meu projeto. Aí, a gente vai só depois requadrar para colocar a porta e aí vai caber certinho o alisar. Aqui a gente tem a bancada da área de serviço, a gente trouxe a mesma linguagem da bancada da cozinha. Olha só o pezinho do lado de cá para esconder a lateral da máquina, que não é uma coisa muito bonita, né? Então nós escondemos, e do outro lado não precisa ter a lateral, porque encosta lá na parede. Aí a gente tem esse banheiro, que é um banheiro que era de serviço e vai virar um lavabo fofo. A gente fez a mesma coisa, que é só pintura. Então, a gente conseguiu tirar as medidas de fora a fora. Aí ele desenha, ele confere comigo o eixo da torneira, tá? A gente confere todas essas medidas. E aí é que é importante a gente pensar aqui na nossa soleira. Então, a soleira, ele já vem, tira a medida aqui, tira a medida da espessura da parede, porque tem parede que tem 15, tem parede que tem 16. Essa aqui, ó, parece que ela tem mais do que 15, né? E aqui, na verdade, a gente não vai fazer aquela soleira, a gente vai fazer só o filete, para quando a porta fechar, ela ficar escondida aqui. E no projeto tava soleira, tá vendo que essas coisas podem acontecer, tá? Tava soleira e eu alterei e falei, não, vamos fazer o filete? E a gente vai fazer um filete de 4 centímetros, aí ele já anotou lá, para quando essa porta fechar, a gente sumir com esse filete. Então, a gente vai ficar só o porcelanato aqui e o porcelanato lá. Aqui é só para vocês olharem, olha que legal que ficou aquele banheiro que eu acabei de mostrar lá na obra. A gente fez uma bancada, tá? Que vai ter uma cuba esculpida e depois vai ter um nicho para suporte, porque o banheiro é muito pequeno, então ele é todo de pedra. Aí eles tiraram, conferiram essas medidas e a gente ajustou o tamanho da bancada e tudo mais.
aqui à vista. A gente vai deixar esse nicho sem o fundo da pedra pra gente conseguir ver o porcelanato da parede, que ficou bem charmoso. Aqui, gente, a gente tem um banheiro, ele é muito pequenininho, mas ele vai ficar super fofo e funcional, tá? Ele é bem pequeno, só pra vocês entenderem. Olha aqui o ponto do vaso. E a gente tem isso aqui pra cuba. E aqui a área do chuveiro, tá? Aqui teremos revestimento, mas os meninos já descontaram, né? Aquela questão dos revestimentos pra gente tirar as medidas, tá? Então aqui teremos uma cuba esculpida. Importante, você tem que falar pro pessoal como que você quer sua cuba esculpida. A gente já falou sobre isso, tem vídeo aqui no YouTube. Então aqui a gente fala como que a gente quer, se a gente quer a bancada com a cuba esculpida em bandeja reta, se ela tem inclinação, se ela vai ter uma tampinha para esconder o ralo, tá? Isso tudo já tem que estar no projeto e a gente só acerta essas medidas aqui na obra mesmo. Aqui nós vamos ter essa bancada com cuba esculpida, certo? Ela vai ser com caimento, porque aqui é um banheiro que vai ter mais utilidade, então é mais fácil pra gente limpar, tá? Se você tiver dúvida, corre lá no vídeo de cubas esculpidas, certo? E aí a gente conferiu a medida de roda bancada, se ela vai ser com cantoneira, se ela vai ser embutida. Aqui ela não vai ficar embutida, então nós vamos colocar a cantoneira nela, então a medida vai ser exatamente a do projeto. Quando a gente for embutir a bancada, a gente tem que aumentar 2 centímetros, não podemos esquecer disso. Olha, então aqui é a nossa planta baixa, tá vendo? Ele tirou a medida dessa bancada e aqui, gente, a gente teve que diminuir um pouco. Tá vendo que tem 50 centímetros de profundidade? A gente passou para 46 por conta que na hora que foi quebrar, a gente verificou que ia bater no alisar, ó. Então a gente diminuiu, tá? E pronto, enfim, a gente ajustou isso, por isso que é bom tá todo mundo junto na hora. Então a gente, aqui é bancada e aqui também vai ter o perfil do box. Lembra que eu sempre gosto de colocar o perfil para colocar o blindex em cima? Então eles tiraram a medida desse perfil, tá tudo certo, tá? E além do nosso perfil, da nossa bancada, a gente tem o filete na porta, então já conferimos a medida também para os meninos executarem. E aqui nessa parede teremos o nosso nicho, olha aqui o nosso nicho. Ele ficou um quadradinho menor, tá? Mas eu vou explicar por que a gente colocou ele menorzinho aqui nessa parede e não nessa paredona aqui, tá? Vamos lá, primeiro, gente, essa parede aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma janela, aqui é a fachada do prédio, certo? Eu não gosto de colocar nicho na parede, na fachada. Por quê, gente? Por mais que a gente coloque seguro, falo pra gente fazer um recorte aqui com 9 centímetros de profundidade para embutir a pedra, eu sempre fico com medo de atingir o final da parede. E lá fora, olha lá, a gente tem pastilha. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Tá vendo a fachada? É pastilha. Você já pensou se a gente atinge e começa a cair pastilha do outro lado? Então, é um conselho que eu dou, tá? Não colocar o nicho na parede de fachada do prédio. Por isso que eu trouxe o nosso nicho pra cá. A gente fez um nicho pequeno, é o suficiente pra família, tá? Então, a gente vai embutir a pedra aqui. Eu gosto de colocar esse nicho a 1 metro do piso. E aqui a gente coloca ele com 30 centímetros de altura livre, pra caber um shampuzão grandão, tá? Fica ótimo tamanho, esse tamanho. Geralmente, os meninos cortam depois. Então, isso aqui vai ser cortado depois, tá? Ó, o banheiro já tá todo impermeabilizado. Eles vão só ajustar os pontos de água. A gente praticamente aproveitou todos aqui no banheiro, porque não tem pra onde correr muito, né? Ah, e outro detalhe que não pode esquecer, gente, peitoril de janela. Isso aqui geralmente a gente esquece em apartamento. Geralmente a gente não pode mudar, gente, o lado de fora, porque é padrão do prédio, tá vendo, ó? Todas as janelas têm essa pedra, mas a gente pode mudar a parte de dentro. Então, a gente vai trocar essa pedrinha, tá? Pela mesma pedra que a gente vai usar na nossa bancada, no nosso nicho, no nosso filete, na nossa soleira. E aí, eles conferem essa medida aqui e trazem pra nós, pra gente colocar e ficar mais bonito. Você já pensou? Aqui é uma bancada branca, e aí aqui fosse preto, ou verde, ou sei lá, outra cor, ia destoar muito. Então, lembra sempre desse perfil também, tá bom?